Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa, uma prosa, né? Que são os contos que os Espíritos nos trazem, através, principalmente, da mediunidade de nosso querido Chico Xavier. Vários contos ele psicografou, né? Vários livros de contos. E nós estamos particularmente estudando mais detalhadamente o livro Jesus no Lar, né? Que é um livro do espírito Neio Lúcio. Então, a gente está comentando, né, as lições e aprendendo com essas lições, porque todos nós somos aprendizes em Espiritismo. Mas antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma prece para a gente se conectar a Deus e aos benfeitores da vida maior. E assim, Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos e aproveitarmos esses momentos para reflexão, para aprendizado, para renovação íntima. Obrigado, Mestre Divino, por essa oportunidade bendita. Nos ilumine e nos abençoe. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós, então, estamos no capítulo 43, que se intitula A Glória do Esforço. Então, sempre lembrando que essas passagens são narradas por Neio Lúcio e se referem àquelas reuniões que Jesus fazia na casa de Simão Pedro com os discípulos, familiares, amigos, etc. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo. Tiago, um dos discípulos de Jesus. Quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. Então, Tiago falou das dificuldades para a preparação do discípulo. E aí todo mundo começou a falar, é realmente difícil e tal. Todos começaram a dar opiniões. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Concluíam os aprendizes de maneira geral. Então, eles dizem assim, é quase impossível praticar as lições do Evangelho nesse mundo que não gosta, né? É avesso à bondade, é avesso à renúncia, ao perdão, né? Então, todos estavam achando muito difícil seguir Jesus. Os cristãos, nós cristãos, sempre achamos muito difícil. Nós achamos mais fácil louvar Jesus, né? Nós achamos mais fácil a gente fazer homenagens a ele, pregar em nome dele, né? Mas seguir os exemplos, os ensinamentos de Jesus na vida prática do dia a dia, a gente procura sempre evitar. Mas sem isso, a gente não cresce e não evolui espiritualmente, né? Então, a gente que acaba perdendo, porque a nossa caminhada só nós podemos fazer. Podemos contar com o apoio, com o estímulo dos benfeitores, mas assim como o aluno, só ele pode aprender a lição, por melhor que sejam os professores, os tutores, eles podem ensinar, mas não podem fazer com que ele aprenda. Ele tem que se esforçar e aprender. Assim também somos nós na caminhada evolutiva. Para a nossa iluminação espiritual, nós é que temos que fazer o esforço pessoal para isso. Ninguém pode fazer por nós. A maioria das criaturas comprasse na avareza ou no endurecimento, os discípulos estavam dizendo. Então, a maioria das pessoas são pão duro, né? São endurecidos, etc. Isso até hoje é assim, né? Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros, em significativa quietude. Então, Jesus ficava ouvindo. Isso é uma constante. Jesus deixa que todos falem, exponham, né? Jesus, ali naquela reunião íntima, ele não chega ensinando, né? Ele primeiro ouve, vê o que está angustiando, e aí, geralmente, ele conta
um conto, uma parábola, uma história, para ilustrar, para ensinar, né, as diretrizes do reino dos céus. Então Jesus estava ali quieto, né? Quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Então Pedro perguntou: "O que o senhor acha, mestre, né, sobre isso?" Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Então, às vezes tem o ensino, mas para aproveitar o ensino, o aprendiz tem que se esforçar. Depende. Então, a gente vai lá, assiste a aula, mas chega em casa, a gente tem que repassar, tem que fazer exercício, tal, para a gente assimilar a lição. E assim acontece na vida, né? Perdão, a gente aprende que é importante perdoar, mas a gente precisa exercitar dentro de casa, trabalho, na rua. Então, esses exercícios que vão nos aperfeiçoando no caminho do bem. A seguir, Jesus falou com brandura. Existiu no tempo do rei Davi um grande artista que se especializara na harpa, a harpa, no instrumento, né? Com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Então foi com tamanho, né, um artista se especializou na harpa, que tinha gente que vinha de longe para ouvi-lo tocar. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam, de quando em quando, junto à moradia dele, cercada de arvoredo. Um lugar agradável, né, tudo mais. Então, muita gente, às vezes, parava ali, né, senhores com comitivas, né, aqueles grupos de pessoas viajando, né, então eles paravam ali e para descansar debaixo daquele arvoredo, né, coisa gostosa, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna. Ganhou um dinheiro com isso, naquela época, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Então, é tão bom que parece que não tinha ninguém igual no mundo. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo. Então, ele tinha um escravo. Naquela época, as pessoas tinham escravos, né? A escravidão no mundo tem muito pouco tempo que acabou. Tem cento e poucos anos que no Brasil acabou. E o Brasil foi um dos últimos países, né, do mundo ocidental a terminar com a escravidão. Então, a escravidão no mundo ela começou realmente a acabar uns 200 anos atrás, de forma mais sistemática, né? Sempre houve escravidão, um povo conquistava o outro, escravizava, etc., né? Então, isso era uma coisa comum. Naquela época também os judeus tinham seus escravos, né? Na época do rei Davi, que era uma época de prosperidade e tal, né? Em seus saraus e exibições, ele possuía então um escravo, aparentemente inábil e atoleimado. Parecia que não tinha habilidade, o escravo, né? Que servia água, doce e frutas aos convivas. Os caras estavam ali para servir. E que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino. Então o escravo prestava atenção quando o amo dele, né, quando o senhor dele estava tocando. Como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Então, ele ficava fascinado ali com o senhor dele, né, ali tocando aquela harpa. Muitos anos correram, quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio. Então, depois de muitos anos, né, um dia o artista sai e volta de forma antecipada para casa, né? Fim do banquete de um amigo nas vizinhanças.
tinha ido a um banquete. E com indizível espanto, assinala a celeste melodia no ar. Então, a hora que ele chega em casa, ele ouve uma melodia maravilhosa, né? Para o seu espanto, ele não sabia, né, que ninguém tocasse a harpa, né? Ele era o maior tocador de harpa que existia. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Então parecia um anjo tocando, tamanho tão sublime. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, ele ficou emocionado porque aquela pessoa que estava tocando tocava muito melhor que ele. E isso não causou inveja nele, causou admiração, espanto. Ele ficou emocionado. Que coisa bonita, né? Avança devagar para não ser percebido. E, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo, tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor e comovido silêncio. Então, o escravo tinha uns momentos lá de folga e tudo mais, sem que ninguém perturbasse. Ele lembrava como o amo dele, né, o senhor dele, tocava, e ele ficava lá, né, tocando. E acabou tocando melhor que o próprio mestre, né? Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou o escravo, né? E conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. E conferiu a posição para ele, né? Que ele merecia essa posição, né? De ser um artista também, né? Aí acabou, a história acabou. Jesus contou a história. Diante da estranheza dos discípulos, os discípulos acharam estranha, gostaram, né, de certo, mas acharam estranha a história, porque a conversa era as dificuldades que as pessoas, né, que nós temos para seguir o evangelho, para seguir as lições, né? Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem, toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo, que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória. Como é que nós estamos aproveitando o tempo? Então, existe uma pequena história que também fala assim, né, que existe um grande pianista tocando piano e tinha um homem ouvindo aquilo ali, né? Várias pessoas ouvindo, e tinha um homem especialmente ouvindo, maravilhado. Aí, quando o pianista parou de tocar, o homem virou para ele e falou assim: eu daria a minha vida para tocar assim. E o pianista virou para ele e falou assim: eu dei a minha vida para tocar assim. Então, entre o desejo e a realização, existe o esforço. Ah, eu não tenho tempo. A gente arruma. Quando a gente quer, né, a gente arruma. Então, tem gente que acorda 15 minutos antes, por exemplo, para ler um livro espírita, para fazer um pequeno estudo, meia hora antes do normal, a pessoa acordava às 6, acorda às 5h30. Tem gente que tem um momento que vai visitar alguém necessitado, né? Que tem, às vezes, tira um momento para dar um telefonema para alguém. Enfim,
nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Se quiser, o tempo é disponível para todos. Todos nós temos nossos compromissos que não podemos faltar, os compromissos profissionais, os compromissos familiares, mas sempre existe algo. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha comigo e só tinha o ensino médio. Começou a chegar à noite, em casa, e começou a fazer um curso à distância, e agora já tem o ensino, não só o ensino superior, como também uma pós-graduação, né? Então, a pessoa aproveita o tempo, enquanto outros não aproveitam. Outros só cumprem aquela taxa. Todo artista, toda pessoa que a gente admira na ciência, nas artes, em qualquer área, ela só está ali porque ela se esforçou. Ah, a pessoa nasceu com um dom. Deus não dá dom para ninguém. Se a pessoa tem uma habilidade, é porque ela conquistou em outra encarnação. Ou em outras encarnações. Esse arpista, por exemplo, os dois da história, tanto o mestre quanto o escravo, que depois se tornou liberto. Isso na época do rei Davi. Quantos anos? 3.000 anos atrás. Mais. Então, na época do rei Davi, as pessoas já tinha gente que estava interessada em música. E aí vai reencarnando, vai se aperfeiçoando. E aí depois viram os artistas que nós conhecemos, que admiramos tanto. A gente tem o mesmo potencial. Todos temos o mesmo potencial. Mas a gente precisa de esforço e paciência, perseverança. A perseverança é um dos fatores fundamentais para a gente alcançar alguma coisa, né? Então, o próprio perdão. O que Jesus fala? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se a gente se esforçar em perdoar, a gente começa a se tornar-se um hábito e passa a ser incorporado no nosso ser. Deixa de ser um esforço, um exercício, e passa a ser uma virtude que nós adquirimos. E é uma virtude que chega até ao ponto de não nos ofendermos mais. Mas precisamos perseverar, precisamos nos esforçar. Então essa é a mensagem da noite, né? O título é A Glória do Esforço. Né? Aqui, essa encarnação não é a primeira vez. Nós vemos uma diversidade grande porque alguns se esforçaram numa área, outros noutra. Mas todos temos o mesmo potencial. Deus não deu um dom maior para um do que para outro. Seria injustiça, seria preferência. Todos nós alcançamos aquilo que nos esforçamos. Somos herdeiros dos nossos próprios atos, como disse o espírito André Luiz. Então, muita paz a todos. E antes de encerrar, gostaríamos de fazer uma mentalização para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que amamos, pessoas que nós sabemos que estão passando por grandes necessidades, que recebam a assistência que precisam, a presença dos amigos, dos médicos espirituais, quando for o caso, a presença dos benfeitores orientando a todos nós. Pedimos pela terra que haja concórdia, entendimento, que nós, os seres humanos, possamos sentir a presença de Jesus e refletir os ensinamentos, perdoando, amando, não alimentando ódio, nem rancor, nem mágoa, nem inveja, nem ciúme, buscando renovar nossos sentimentos, nossas atitudes. Obrigado, mestre amigo Jesus, e ser conosco nessa noite, no final de semana, durante a semana inteira, e sempre, mestre, que assim seja.